Olá, eu converso hoje com Maurício Godoy, ele é professor e economista especialista no mercado bancário. Maurício, obrigada pela tua presença aqui. Para começar, eu gostaria que tu contasse para a gente a tua trajetória profissional. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui fazendo parte da TC para a gente poder explicar os principais pontos aí. Eu sou formado em economia, né? Sou economista por formação, tenho uma pós-graduação em mercado de crédito imobiliário, trabalhei no departamento de crédito imobiliário de Itaú, Unibanco, Santander. Depois virei operador de mercado financeiro, tive uma experiência de 5 anos como operador de mercado financeiro, acabei saindo do mercado financeiro específico, né, e fui para uma parte de consultoria de recuperação judicial, capitalização de empresas para fundos de investimentos com interesse nesse núcleo, né, nesse mercado. Sou mestre em matemática e mestre em contabilidade pela PUC de São Paulo. E atualmente faço consultoria tanto financeira quanto crio cenários econômicos para determinados setores. Legal. Esse é um ano que se fala muito aí de ofertas subsequentes e outras ofertas de ações de bancos ou do setor financeiro, né? Recentemente o BTG Pactual precificou uma oferta dessas e fala-se também em uma possível do Banco Inter. O que a gente deve ter aí para frente nesse sentido? O que tu vislumbras para esse cenário? A gente tem aí esse mercado bancário de alta concentração, né? A gente tem aí 80% do nosso mercado está dentro de 4, 5 bancos, né? E esses bancos intermediários, né, pensando em tamanho, eles estão começando a correr atrás efetivamente para não perder tanto espaço, principalmente pelas fintechs. Uhum. Então eles estão bem nesse momento, ou eles vão incomodar os bancos grandes, tirando produtos e serviços, né? Ou eles serão incomodados por esses novos players que estão entrando. Né? Então, quando a gente começa a olhar esses bancos intermediários um pouco mais robustos, eles estão buscando diversas formas de financiamento, né? Seja captação através do mercado de ações, seja de mercado derivativos, como por exemplo a Lig, que o próprio Inter andou fazendo bastante agora no começo do ano, né? O próprio BTG também andou buscando bastante fontes alternativas para conseguir trazer um crescimento. Né? Então a gente deva ter esse ano um crescimento mais efetivo desses bancos intermediários. Né? A gente tem também aí algumas corretoras grandes que estão pegando licença, né, para atuar como banco e assim por diante. Então vai ser um ano de bastante crescimento para esses bancos, principalmente para buscar aporte financeiro em diversas outras modalidades, seja mercado de ações, seja até mercado de debêntures através das operações de leasing, né? Porque as instituições financeiras não podem emitir debêntures, né? As instituições financeiras bancárias não podem emitir debêntures, né? Então eles estão correndo atrás de um volume de crédito para conseguir fazer derivativos, né? E também diminuir o pagamento de capital, né, muito caro, né, que seria o mercado de ações. Então vamos correr atrás aí para a gente poder buscar o posicionamento de mercado. Tu mesmo falaste aí dessa questão da concentração do mercado bancário. Tu vê esforços do governo, do Banco Central, mais concretos para reduzir essa concentração? O Banco Central já vem há um certo tempo, né, desde o governo Dilma, né, do segundo governo Dilma, 2015, 2016, olhando algumas operações mais específicas para conseguir fazer um ajuste dessas operações, seja através do cartão de crédito, cheque especial, né, e ao mesmo tempo para trazer a sociedade brasileira para dentro do sistema bancário. Hoje a gente tem por volta de 52% da população brasileira que tem conta em banco apenas. Então a gente Só tem 52%? 52%. Nossa. Pelo número da Febraban publicado no ano passado, a gente tem 51,8% da população brasileira banqueirizada. Muito pouco. É muito pouco. Então a gente tem um mercado muito grande ainda, né, que ele está muito concentrado. E essa concentração explica justamente o fato da gente ter poucas pessoas dentro do mercado financeiro de uma forma geral. Né? Porque os bancos escolhem quem eles querem como clientes. Né? Então, o Banco Central vem trabalhando bastante para tentar diminuir essa concentração. Né? Vai ser um pouco difícil, óbvio, né? Quando a gente começa a pensar aí nos maiores players, né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ali, né? Os 5 maiores bancos que nós temos, que detêm 80% do mercado. Esses 20%
estão sendo absorvidos pelas fintechs. Então a gente tem uma agenda do Banco Central atuando bastante para trazer a socialização do sistema financeiro. Para posteriormente, o segundo passo seria essa diminuição, né, essa pulverização de determinados serviços e produtos dentro do nosso próprio sistema financeiro nacional. O que tem de mais efetivo que o Banco Central tenha feito nesse sentido? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que avaliar, como o nosso Congresso vem atuando, né, porque tem grande parte das coisas que o Banco Central vem atuando depende de algumas leis, como, por exemplo, cadastro positivo, né, que recentemente foi implementado no Brasil, o Open Banking, né, que é o caso do Banco Central atuando, né, e o Banco Central dando bastante licenças para bancos, né, para novos bancos, mesmo sem as garantias efetivas, né, sendo responsabilidade de COAF, como por exemplo, para conseguir fazer esse monitoramento, né? Então, nós temos algumas instituições financeiras, né, que vamos pensar seja uma fintech qualquer, né? Essa fintech ela tem que estar associada a uma outra instituição financeira que está dentro do Banco Central. Então, ele está permitindo essa intermediação entre os próprios players. Né? Dessa forma, a gente consegue ter hoje um número de bancos muito maior que nós tínhamos. Né? Bem importante isso. Eles divulgaram recentemente a assinatura de o Banco Central, CVM, SUSEP, Ministério da Economia, assinatura de um acordo, na verdade foi um comunicado de intenção de instaurar um modelo sandbox que flexibiliza a regra de fintechs. Você saberia me falar um pouco a respeito disso? É um grande problema que a gente tem, né? É como que a gente vai flexibilizar fintechs, né, no Brasil. Acho que é um ponto bem importante pela nossa própria estrutura robusta que nós temos, né? A nossa estrutura do sistema financeiro nacional é a melhor do mundo, né? Ela é impecável, invejável, né, inclusive. E o grande problema está ali, de como a gente é tão forte, a gente tem muita obrigação, acessórios. Tão forte no sentido de ser muito regulado. Muito regulado, muito estruturado. Hoje o Banco Central já sabe quem tem que fazer DI, né, o fechamento do seu balanço no final do dia, antes mesmo do próprio banco fechar a posição dele e assim por diante. Né? E as garantias também, tanto das operações de crédito, como também, né, na base de serviços, as questões de infraestrutura de tecnologia de informação, de segurança. Então o Banco Central vem atuando justamente nesse ponto, né? Para tentar flexibilizar algumas regras que eram impostas para você poder ser uma instituição financeira. Né? Então, capital econômico alocado, garantias, né? Tecnologia, né? E principalmente a contabilidade, que é o que preocupa todo banqueiro central, né? É a contabilidade mágica, né? Que não pode acontecer. Então, essas fintechs, elas devem ser muito bem reguladas dentro da sua contabilidade. Então, a gente deva ter aqui, né, nesses próximos 2 anos, um crescimento, sim, das fintechs, né, e principalmente com as flexibilizações que o Banco Central está nos dando. Né. Legal. Falando um pouco agora da questão do crédito, né, existia um certo otimismo de que esse ano ia ter uma retomada mais intensa do crédito, do mercado de crédito, até por parte dos bancos. Mas a retomada da economia está super lenta, como a gente está vendo, está patinando aí. Os bancos vão ter que rever os seus guidances em relação a isso? Mercado de crédito bancário, a gente estava acostumado sempre um crescimento de 2 dígitos, né, 10, 12% dentro do ano. Né? Então, com essa crise toda que o Brasil vem enfrentando desde 2014 para cá, PIB negativo, isso traz um sério problema, né? Para a gente até conseguir fazer a própria recuperação da economia brasileira. Em consequência disso, né, a gente começa a ter uma taxa de desemprego elevada, e isso um grau de comprometimento da renda do trabalhador cada vez mais alto com a própria economia, né, que seria o processo inflacionário e a renda do brasileiro caindo devido ao número de brasileiros desempregados. Então, essa força do crédito, quando a gente abre esse ano, né, todo mundo pensando num PIB na casa de 2%, 2,5%, todos os bancos estimando... Lá no começo do ano. Lá no começo do ano, lá em janeiro, falando, não, a gente vai ter um crescimento de 2,5% dentro do ano, então a gente deva voltar a crescer 8%, 9%, 10%, né? E os bancos intermediários já pensando em 12%, 15% de crescimento em carteira de crédito. Né? E nós vimos que hoje
a nossa economia está travada por uma questão de ambiente político, né, e por conta das contas públicas, né? Então a política fiscal está um pouco mais complexa, né, está muito mais demorado do que a gente imaginava essa retomada do crescimento. Então os bancos, né, nesses últimos 2 meses, 3 meses, eles simplesmente viraram a chavinha. Estavam concedendo bastante crédito, né, nesses 2 últimos meses eles viraram a chave e falaram, não, vamos esperar, né, o ajuste das contas públicas para ver como que vai ser a nossa condição de crédito no futuro. O que tu espera em relação à retomada econômica aí? Acredito que com a reforma da Previdência, junto com a reforma tributária, que são os 2 grandes pontos que estão rodando dentro do Congresso Nacional, né? Quais serão as formas, quando vai ser aprovado. Enquanto a gente tem essas discussões, a nossa economia ela deve andar um pouquinho mais devagar. Depois que a gente tiver bem decidido e bem resolvido, principalmente observando como que vai ser essa aprovação, né? Número de votos, né? Número de pessoas que vão votar a favor, né? De tanto deputados federais quanto os nossos senadores, né? Como a forma em que for aprovado o texto, né? Os 2 textos, né, que nós temos. Então são esses 2 pontos que estão balizando a nossa economia para esse ano. Acredito que enquanto a gente não tiver essa concretização da aprovação das 2 reformas, né, principalmente da reforma fiscal, a gente deva ter um PIB aqui na casa de 0,8, 0,6. Quanto mais tarde a gente deixar para poder aprovar essas 2 lições de casa que foram dadas para o Congresso, piora o nosso resultado. Né? Lembrando que no começo do ano, né, no primeiro trimestre, a gente já teve um PIB negativo de 0,2. Né? Apesar de muitas pessoas terem criticado esse 0,2 negativo, que foi em relação ao último trimestre do ano passado, quando a gente compara o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2018, a gente teve um crescimento de 0,5. Então, foi um número ruim? Foi, porque ele foi negativo. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está com bastante expectativas de um crescimento, né, mínimo da nossa economia. Basta aprovar esses 2 grandes problemas que nós temos, aí a gente deva ter um dólar menos volátil, o mercado de ações conseguindo, o índice Bovespa conseguindo se sustentar acima de 100 mil pontos, né? Aí a gente começa com a própria atividade econômica, né? E desta forma a gente consegue entender, né, que para o ano que vem seja um ano bem importante para o mercado de capitais. Então a gente deva ter muitas empresas entrando, fazendo IPO, né, entrando para a Bolsa, e inclusive algumas instituições financeiras, né, que é justamente para conseguir fazer o aporte, para conseguir crescer para o ano que vem na casa de 2,5% de PIB, 3% aí nos próximos 5 anos. Legal. Para quem quer investir em ações, papéis de bancos ou instituições financeiras, o que o investidor, pessoa física, deve olhar, deve analisar com calma na hora de escolher um papel? Então quando a gente começa a pensar em investimento de bolsa, né, então a gente já começa a pensar em risco. Esse que é o nosso grande problema, né? Qual que é o risco que uma instituição financeira pode ter? O primeiro ponto que é bem importante a gente conseguir entender, não significa que um banco tenha lucro que a ação dela vai subir. Então nos últimos trimestres foi meio que usual, o resultado do banco cresceu, veio com lucro recorrente, né, 3, 4, 5% em relação ao trimestre anterior, e as ações caíram de preço. Por que isso acontece? Né? Porque o banco ele vive de recebíveis, né? A função do banco é fazer a intermediação, fazer a captação de um lado e fazer a concessão de empréstimo no outro. Faz uma captação à vista, né, e faz um empréstimo de longo prazo. Mas o resultado do banco que ele apresenta, aquele lucro, é dentro do ano. Né? Então, essa operação de crédito que ele fez, ele vai apurar dentro do ano. Porém, a geração de receita dele é no período de 4, 5, 6 anos, que é o período de crédito. Então, não adianta apenas o banco ter o lucro dentro do trimestre, sendo que ele está com um comportamento de inadimplência maior. Então, a gente tem que avaliar, primeiro ponto, como que vem o lucro do banco, trimestre a trimestre, e como também vem crescendo a PDD, né, ou se não, créditos difíceis de recuperação, né, que são os 2 pontos bem importantes a serem avaliados. Para mim, eu considero a PDD mais importante do que efetivamente o lucro, porque se ele está com provisionamento de devedores duvidosos aumentando a cada trimestre, significa que a concessão de crédito que ele fez lá atrás está cada vez
piora essa carteira dele, o que vai comprometer o resultado dos próximos trimestres. Quais trimestres? Desses 2, 3, 4 anos que ele está fazendo de empréstimos. Maurício, eu queria saber a tua opinião a respeito de um banco que se fala bastante, até dentro da comunidade do CC, inclusive, que é o Banco Inter, né? Qual que é a tua avaliação sobre essa instituição e sobre o papel do banco também? É um banco novo. Sim. Né? Ele vem com uma trajetória completamente diferente de qualquer outro banco dentro do Brasil, né? É um banco em que tem dono. Né? Então, o primeiro ponto que a gente esbarra na avaliação ali do Banco Inter é a respeito da governança corporativa. Né? Então, recentemente a gente ouviu o Banco Inter, a gente vai fazer uma captação, a gente vai desdobrar as nossas ações, vai colocar mais ON, né? Mais ordinárias, preferenciais, assim por diante. Isso já é um bom sinal em que o banco está se preparando cada vez mais para tentar ter uma governança corporativa, que é justamente o ponto que o investidor brasileiro fica bem preocupado. Né? Um banco que tem dono, quando acontece alguma coisa com o dono, o banco é desestruturado, a gente perde toda a captação ali, acaba trazendo prejuízos enormes para a própria instituição financeira, que são meramente especulativos. Né? Então, a gente vê a governança corporativa sendo melhorada, a gente vê uma certa agressividade comercial do banco, né? O Banco Inter está bem agressivo, tanto para buscar pessoas físicas, contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Né? Está investindo bastante agora no eixo Rio-São Paulo também, né? Saindo um pouco de Minas, né? Que é o braço dele mais forte que tem dentro de Minas Gerais, né? Trazendo essa estrutura mais voltada para o eixo financeiro do Brasil. Acredito que também deva ter uma mudança física do escritório, trazendo para o eixo financeiro, né? Tem que vir para São Paulo, conseguir fazer negócios com mais fluidez. Né? Investimento em tecnologia também tem que ter bastante, né? Não adianta também ter grandes contas, grandes operações, né? E demorar um mês para conseguir atender o cliente, né? Que esse é um dos pontos. Né? E o outro ponto seria a forma de captação que o banco vem buscando. Então, a gente viu agora no começo do ano o próprio Banco Inter buscando quase 200 milhões de reais com a LIG, né? Com a letra imobiliária garantida, que é um derivativo de longo prazo, com baixíssimo risco. Né? Quando a gente começa a olhar os produtos de investimentos que o banco tem, a gente vê muito CRI, a gente vê muito CRA, LCI, então a gente vê produtos mais estruturados, né, produtos de derivativos mais estruturados de longo prazo. Então ele já mostra para a gente que ele está querendo fazer uma captação, seja no mercado de capitais, né, vamos ver se eles vão conseguir buscar no mercado de capitais aí no primeiro trimestre do ano que vem, possivelmente, né, ou seja no mercado de derivativos muito mais seguros. Então, acredito que o banco tem, assim, uma capacidade de crescimento. Né? Agora, a gente só tem que entender como que vai ser esse crescimento. Né? Se esse crescimento ele vai ser sustentado exclusivamente na base de crédito, se ele vai também atuar de uma forma muito forte nos hedges, né? Nos derivativos deles, e qual é a capacidade de vender esses derivativos com bastante garantia. Né? Não adianta ele ficar tentando, né, vender crédito na pessoa física e pessoa jurídica para criar um derivativo, buscar mercado de capitais, sendo que a carteira, de repente, é uma carteira que a gente chama de carteira podre, que não é uma carteira muito efetiva. Então a gente tem que acompanhar, né, o resultado do banco no decorrer desse ano para ver como que vai ficar o posicionamento dele a respeito de PDD. Que depois, caso a gente tenha uma PDD pelo menos estável, e ele ganhando cada vez mais volume financeiro dentre as principais instituições financeiras, é um banco que acredito que ele tem de tudo ali para poder se estabilizar junto com um BTG. Legal. Dentro dos maiores, olhando para os maiores bancos aí do mercado brasileiro, o que tem de ponto positivo? O principal ponto positivo de cada um vai, um ponto negativo para o investidor, pessoa física, pensar a respeito? Então, pensando em banco, né, vamos pensar das duas pontas, né, da gente captar, da gente fazer concessão de crédito e para nós investidores. Né, a gente vamos comprar Bradesco, como por exemplo, né, que vem aí dando uma segurada na carteira de crédito, né, porque ele teve um problema um pouco maior em relação às condições de crédito no ano passado. Então, acho que é o ponto que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado ali, seria a condição em que o Bradesco vem fazendo a sua carteira de crédito. Mas tomou a medida na hora certa, bastante cautela, bastante conservador na condição de crédito, já tirou a mão já no último trimestre do ano passado, o resultado vem melhorando.
né? Pensando em Itaú, né? O Itaú é um dos, né, o maior banco que a gente tem ali de instituição privada que a gente tem, comprando diversos outros menores, né? A história dele ali, né? E diversificando seus produtos, né? E também com o seu pezinho ali nas fintechs, né? Desenvolvendo tecnologias, desenvolvendo empresas dentro de fintechs, que é justamente para ele conseguir fazer essa característica do novo mercado bancário do Brasil, né? Que a gente deva ter muito serviço sendo carregado para dentro de fintechs e toda a parte de produto continuar com os bancos grandes, né? Por uma questão de segurança, por uma questão de regulatório, do próprio Banco Central e assim por diante, né? E o Santander, que ainda está na condição ainda bem lenta e devagar, vamos entender dessa forma, né? No seu posicionamento de mercado, né? Tem aí alguns braços de fintech que ele vem trazendo, mas ainda é um banco que falta bastante caracterização da sua própria operação. Então a gente tem que olhar para o Santander e entender, Santander, o que você quer? Você é um banco de crédito pessoa física, um banco de crédito pessoa jurídica, um banco múltiplo, um banco de atacado. E se posicionar onde que ele está ali. Enquanto isso, vem alguém ali quietinho, que é o Banco do Brasil, né, batendo ali do lado do Santander, querendo incomodar um pouco o Bradesco, querendo incomodar um pouquinho o Itaú, né, dentro de resultado e de capacidade mesmo de crescimento. Então é bem importante que nesse ano, né, nesse resto de ano que falta para a gente, esses bancos conseguirem se posicionar da forma mais correta dentro do objetivo que eles querem. Então a gente viu aí o Bradesco comprando o banco lá fora, né, bem depois do próprio Itaú, né, e que deve ser mais ou menos a trajetória dos nossos bancos no Brasil. Querer fazer a intermediação dos negócios entre eixo América do Norte e América do Sul. Legal. Falando, já que a gente está falando dos grandes bancos, tem um evento aí que pode acontecer, que é uma possibilidade de recuperação judicial da Odebrecht, que pode mexer com os bancos, né? Tu acha que isso pode ser um evento complicado para os bancos no Brasil? Eles estão preparados para isso? Eu acredito que a gente não tenha tanto impacto dentro das instituições financeiras de uma forma geral. Né? Lógico, né? A gente tem pessoas que estão falando 40 bi, tem gente falando 80, tem gente falando em milhão, tem gente... Né? Então a gente precisa entender primeiro quanto que isso corresponde ao efeito Odebrecht. Acho que o efeito Odebrecht para dentro do sistema bancário, o impacto vai ser muito pequeno. Né? Quando a gente começa a olhar toda a carteira de crédito dos 5 maiores bancos, corresponde a apenas 1,3% da carteira de crédito. Então, relativamente pequeno, apesar do volume ser muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém gostaria que uma Odebrecht entrasse numa recuperação judicial. Porque quando entra numa recuperação judicial, todos os ativos ficam congelados. Então, as instituições financeiras estão correndo hoje atrás da Odebrecht para tentar fazer um acordo extrajudicial. Sim. Então, por enquanto está a Odebrecht se preparando para fazer o pedido de recuperação judicial, ou seja, fazendo um planejamento, entregar esse plano de recuperação no judiciário para ser aprovado, aí sim, efetivamente, ela entra na recuperação judicial. Tá? Enquanto isso, estão os bancos aqui por trás, correndo para tentar pegar o mínimo de ativos que ainda estão intactos, vamos entender dessa forma, para tentar minimizar esse impacto. Né? Então, a PDD do banco deva dar uma aumentada, natural, porque a Odebrecht não vai pagar essas dívidas efetivamente, né, caso ela entre em recuperação. Mas a gente já vê aí bastante, né, a gente vê os 5 maiores bancos já correndo atrás da própria Odebrecht em conjunto para conseguir fazer um plano de recuperação judicial, entre aspas, que seria extrajudicial. Então seria um plano, né, de recuperação extrajudicial para diminuir o máximo da dívida para que evite que ela entre nessa recuperação judicial. Né? Porque quando a gente começa a pensar só em instituição financeira, as instituições financeiras já estão com seus capitais ali alocados nas garantias. Né? Para cada operação de crédito, o banco tem que depositar uma garantia no Banco Central. Então eles já estão cobertos, mesmo que tenha a inadimplência da Odebrecht através de uma recuperação judicial,
os bancos já estão preparados para isso. Não vai ser um evento traumático. Não vai ser um efeito borboleta, efeito dominó, uma crise de subprime, não vai ser nada disso. O grande problema é a Odebrecht deixando de pagar outros fornecedores que também estão devendo para os bancos. Entendi. Esse que é o maior efeito que eu vejo hoje dentro de um caso. É o mais preocupante, porque, por exemplo, a Odebrecht está devendo para o Maurício, o Maurício está devendo para o Itaú. Se a Odebrecht entrar numa recuperação judicial, o Banco Itaú ele vai ter inadimplência tanto da Odebrecht quanto do Maurício. Sim. Então esse que é o ponto em que a gente só vai saber quando acontecer. Legal. Que são os colaterais de uma recuperação judicial. Acha que chega a um acordo aí extrajudicial? Eu acredito que chega num acordo extrajudicial, sim, né, pela própria necessidade da manutenção da Odebrecht na Operação Brasil. Né, é uma empresa grande ainda para o Brasil, está em tudo, não só no Brasil, como também fora, mas, ao mesmo tempo, vai ter que remodelar todo o seu processo. E é bem importante que essa extrajudicial que está acontecendo, esse processo de recuperação extrajudicial, vamos entender dessa forma, venha acontecendo, que é justamente para trazer mais governança corporativa para a própria Odebrecht. Falando, você não está recebendo do governo porque você está com a obra em atraso, tudo bem. Então a gente pode te ajudar a financiar isso aqui, porém da maneira em que eu posso te financiar, eu que vou administrar, para a gente conseguir sanear suas contas, né? Lógico, com interesse exclusivo de recebimento. Foi mais ou menos o que aconteceu aí com algumas construtoras pequenas e médias, né, que vieram, infelizmente, quebrando com a crise efetiva no Brasil, que os bancos fizeram esses processos de extrajudicial, né, e começaram a tocar alguma parte de operação, comprando ações, né? Então isso deve acontecer também com a própria Odebrecht, né? Eles pegando alguns braços que ainda estão intactos da Operação Lava Jato. Vamos esperar para ver então. Maurício, que assim seja. Obrigada pela tua presença aqui, pelos esclarecimentos todos. Até a próxima. Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo ou podcast novo, você vai ficar sabendo. Até mais. Obrigada.